Fala pessoal, então, eu já vou dizer que nesse vídeo eu quero, de certo modo, rachar a cabeça de vocês, né? Eu quero dizer que provavelmente o que vocês querem, vocês não vão conseguir, até porque esse conceito de felicidade que a maioria de vocês tem é loucura, de certo modo, não vão chegar lá, e que a maioria de vocês vão se ferrar. Mas isso não necessariamente é algo ruim, né? Como eu vou explicar no vídeo. Mas para chegar no ponto que eu quero, a mensagem que eu quero passar, primeiro eu vou ter que contar toda uma história, né? Porque se eu só se eu só falar o que eu tenho a falar, sem conceituar antes, sem mostrar um pouco da minha trajetória, vai ficar meio desconexo. É algo que vai entrar na cabeça de vocês, mas não vai, talvez não faça muito sentido. Então, primeiro eu vou contar uma historinha minha. E como esse vídeo eu tô fazendo ele sem roteiro, eu vou só falar, né? Provavelmente ele vai ser bem longo. Então, eu não faço nem ideia de quando eu vou parar aqui. Mas antes de contar um pouco da minha história, eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é que a maioria de vocês vai se ferrar mesmo. Então, a maioria de vocês vai tomar pau na vida, vão se lascar. Não adianta ficar aí atrás de felicidade, porque é assim, é algo que já foi pré-determinado, não foi nem no nascimento, foi há muito tempo. A segunda é que quem acompanhar o vídeo até o final vai notar que a sorte é um fator determinante na vida de todo mundo. Então, é uma cadeia de. A vida da pessoa, o eu, é uma cadeia de eventos aleatórios que ninguém vai escolher, né? Então, se vocês repararem ao longo do vídeo, ao longo da minha história, vão acontecer coisas aleatórias que eu não escolhi, que mudaram a direção da minha vida. E a terceira coisa é que nenhum de vocês vai conseguir o que quer. Talvez não do jeito que vocês gostariam, né? Então, não achem aí que vocês vão apertar um botão, vão fazer X coisa e a vida de vocês vai solucionar. Vocês vão ser felizes a partir de um certo ponto. Não é assim. E a quarta é que com esse vídeo eu espero que vocês aprendam que a vida ela é sobre a jornada, né? Ela não é sobre chegar num destino. Então, eu não sei qual é o plano de vocês, ficar muito rico, ter uma família, viajar, vai dar tudo errado mesmo. Não vai sair do jeito que vocês querem e ao chegar lá, pode ter certeza que vocês vão talvez fiquem felizes por um tempo, mas não vai ser assim. Sempre, sempre depois de uma maré boa vem uma maré de azar para atizar na nossa vida. Então, beleza. A partir disso eu vou começar a contar um pouco da minha história. Em 2019, eu descobri algo que me deixou muito mais arrasado, né, do que qualquer temática de Black Pill, de Red Pill, de relacionamento. Eu descobri algo assim que me deixou realmente sem chão mesmo, algo que veio para arrasar a minha vida. E é algo que eu gostaria que vocês despertassem. Quem tá chorando por mulher, quem tá chorando aí por causa de um mercado de relacionamento, cara, tem um problema aí que é muito, mas muito maior que isso tudo mesmo. E o que que é? Eu tava trampando, aí ganhando na faixa de uns 3K, nessa vida aí de CLT, né? E eu tava trocando uma ideia com meu amigo, tipo, a gente notou que tinha algo de errado aí, né? Imagina. Trampava 8 horas por dia, beleza. Tem uma do almoço, 9. Mais 1h30 de trânsito, então 10h30 já. Aquele, aquele outro resto do tempo cansadíssimo, né? Não consigo sair daí, tô trancado. E ao fazer as contas eu via, cara, eu vou ficar trancado aqui o resto da vida, não vou, se eu continuar assim não vou evoluir, vou ser um eterno escravo. Imagina eu guardar 10, 20 mil por ano, demoraria quanto tempo para comprar uma casa, para adquirir coisas aí? 5, 10 anos, e quando chegar a 10 anos já o mundo já vai ser completamente diferente, né? Já vai ter inflacionado tudo, já vai ter perdido todo o valor. Então é isso, eu passaria 80% da minha vida me escravizando pelos outros, fazendo algo que eu odeio,
pra não chegar a lugar nenhum, né? Isso aí é algo que, tipo, bateu muito forte na minha cabeça. Quando eu cheguei a essa conclusão aí, sem mentira nenhuma, às vezes eu sentava no sofá e eu começava a gargalhar, assim, eu tava no meio do trabalho, começava a rir. Às vezes até a minha mãe tava falando comigo e eu começava a rir feito um maluco assim mesmo. E ela falava, nossa, o que que tá acontecendo contigo? Teve um dia que eu tava no trabalho e entrou uma senhorinha lá, ela, sei lá, 40, 50 anos. E ela passava lá toda quarta, eu acho, não lembro o dia, mas era toda uma vez por semana, pra vender uma cuca. E ela entrou lá, só na minha sala, né? Tinha várias salas, e rapidinho ela fez ali questão de. Em um minuto ela fez questão de 40 pila. E daí passou pela minha cabeça, nossa, eu fiquei a vida toda num sistema, estudando, depois ensino médio, fundamental, e faculdade, anos me dedicando. E entrou uma pessoa ali que talvez nem tenha a mesma inteligência que eu, talvez iria olhar para ela e julgar, né? Ela talvez nem se dedicou tanto, assim, nem passou tanto tempo assim. Talvez eu tenha muito mais potencial que ela e em 2, 3 minutos ela ganhou o que eu ganhava, sei lá, em 4 horas, 3, não lembro. E quando eu fiz essa realização aí, nossa, como se fosse uma taquarada entrando na minha cabeça, né? Porque, beleza, eu que me considerava um cara inteligente, agora eu vi uma senhorinha ali fazendo muito mais do que eu, né? Em bem menos tempo e não tendo que se estressar, não tendo que se ferrar na vida. E ali eu tomei um choque de realidade. O que acontece? Normalmente quem chega a esse tipo de realização, né? O pessoal vai atrás do desenvolvimento pessoal. Então, eu fiquei muito puto mesmo. Eu queria mudar de vida, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, que é o caso da maioria das pessoas. E daí eu comecei a ler livro, ver canal ali, né? Pai Rico, Pai Pobre. Milagre da Manhã. Milagre da Manhã foi um livro que marcou muito a minha vida, cara. Inclusive, eu comecei a ler o livro assim, e rapidinho, no outro dia, eu já botei em prática o que tem ali, né? Já acordei, comecei a acordar às 5 da manhã e usar esse pouquíssimo tempo que eu tinha aí, fora desse ciclo de escravidão, pra planejar como que eu vou sair dessa merda, né? Como que eu vou melhorar a minha vida, porque desse jeito aqui tá insuportável. E olha que eu não tava nem numa situação horrível, hein? Tem gente pior, tem gente em subemprego, tem gente que tem que pagar aluguel. Então eu ainda sobrava alguma coisa, mas eu sabia que ali eu não queria estar. E eu estava disposto a sacrificar tudo mesmo. Não queria saber de família, de amigo, de porra nenhuma. De mulher, nada. É, era essa parte da vida que eu queria resolver. E beleza, eu, eu comecei a acordar às 5 da manhã, comecei a me dedicar, comecei a estudar, traçar planos, métodos para como que eu ia sair desse buraco aí, né? Porque era a única coisa que passava pela minha cabeça, cara. Eu tava realmente ficando assim, maluco com essa situação. E eu falei, ou eu morro, eu vou até o fim, cara, tentando. Não, do jeito que tá, não dá. Então, se eu for me escravizar mesmo, se eu for doar tantas horas da minha vida pelos outros, que eu ganhe muito mesmo. Ou então que eu ganhe muito pouco e eu não trabalho tanto e eu tenha tempo da minha vida para viver, cara. Nem que eu use esse tempo para viver ou para evoluir no que eu quero, né? Fazer algo que eu gosto, ao invés de ficar preso nisso aí. E deu muito resultado, cara. Isso aí deu muito resultado, porque eu mal sabia, mas dentro de 4 a 6 meses eu iria conseguir um novo emprego. Eu ia dobrar, triplicar ali minha renda praticamente. E aconteceu algo que é uma desgraça global, né? Mas para mim foi fantástico, que veio a pandemia. Como eu trabalho de TI, o que aconteceu? Eu entrei na nova empresa e rapidinho já falaram assim, ó, nossa, por causa dessa questão do Covid, vamos começar o trabalho remoto, né? E para mim foi muito bom, porque
do modo que eu trabalhava, eu eu cuidava de um sistema lá sozinho. Então, eu não precisava, beleza. O meu chefe confiava bastante em mim. Agora eu não precisava mais me ferrar todo na questão de trânsito, né? E eu também nem, às vezes eu nem precisava trabalhar 40 horas, sabe? Eu trabalhava bem, assim, eu conseguia me dar suficientemente bem com o que eu tinha. Às vezes 30 horas era suficiente, ou até menos, para eu fazer o que eu queria. E eu estava gostando, né? Eu estava aprendendo, estava ganhando mais, sendo mais bem remunerado, um valor assim que dava para eu tocar a minha vida. E por causa disso, por causa desse evento aí também, eu tinha um terreno da minha mãe lá na casa de praia e eu montei uma casa. E essa casa aí, o meu plano era o seguinte, né? O meu plano era gerar renda com ela. Então, eu ia ter mais uma renda extra e eu ia ter uma espécie de investimento ali, caso tudo desse errado também, eu conseguiria uma rendinha com isso. E nesse mesmo tempo aí também eu estava estudando essa questão de mercado financeiro aí, estava saindo muito desses gurus aí de YouTube falando de day trade, swing trade, ação. E eu não, como eu não confio muito nesse pessoal, né, sou meio com o pé atrás, eu comecei a estudar e fazer as coisas do meu jeito. E rapidinho ali eu descobri esse mercado aí de mini contrato, de ação. E como eu sei programar, né? Eu comecei a mexer no MetaTrader ali e criar robô, cara. Ficar fazendo teste, eu me diverti com isso. Ficava fazendo estratégia, planejava ali e criava um robô e fazia um backtest dele, né? Então, imagina, tem que testar milhões de estratégias e testar para ver como que seria o resultado delas no passado, se ela iria dar algum lucro ou não. E beleza, o tempo foi passando e tipo, eu tive uma ascensão assim, muito grande na minha vida. O que eu queria rapidinho, em torno de pouco tempo eu cheguei lá. E eu lembro que um dia, nessa de tanto testar a estratégia lá, eu criei um robô ali que, quando eu fui analisar o gráfico, eu peguei lá de 2015 para 2020, era assim uma reta crescente, sabe? Óbvio, não é uma linha, né? Mas ela ia subindo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até convergir lá para o topo. Então eu fiz algumas simulações ali e vi rapidamente que, se eu tivesse usado essa minha estratégia que eu acabei de descobrir desde 2015, eu seria milionário, né? Seria bem rico mesmo. E ali o meu olho já começou a brilhar, né? Eu já comecei a me sentir assim que eu estava na lua. E beleza. Nessa época aí, o que eu fazia? Como eu já estava assim numa situação que eu tinha me dado bem, né? Então eu eu trabalhava lá, fazia o que eu tinha que fazer de casa, acordava aqui, já dava 3 passos, ia pro computador, trabalhava, e depois eu já queria ser feliz, né? Eu tinha esse conceito aí de a vida é assim, tu tem que fazer coisa chata, que tu não gosta, como um meio pra tu ser feliz. Então, antes de ser feliz, tu tem que se fuder. Não adianta fazer coisas que tu não gosta. Então eu saía do meu. Eu deixava o meu robô ligado ali, né? Eu operava sozinho. Eu saía. A minha casa eu aluguei, então eu tava tirando uma grana. Conheci um cara lá, ele quis alugar. Tava tirando a grana do meu trampo. E eu saía do meu trabalho ali e já abri o LoL ali no PC. Porque é o que eu gostava de fazer, né? De jogo online. Eu gostava de jogar um LoLzinho. Sempre fui muito viciado, desde que eu conheci. E daí eu ia ali jogar com meus amigos, com amigas, e ficava mais ou menos isso aí. Fazia uma academiazinha, exercício, então era trabalho, jogar, fazer exercício, e eu não tava mais. Eu tinha meio que dado um hold, assim, tipo, de querer evoluir para algum lugar. Eu tava só testando, né, onde eu iria chegar e também aproveitar o tempo para eu me divertir, né, para viver. E eu me lembro que lá, ali por outubro,
eu tava meio assim, como esses meus amigos aí que jogavam comigo, eles não estavam mais entrando tanto, né? Tinha as ocupações dele. E eu tava meio assim sozinho, então eu terminava o meu trabalho, ia jogar, mas eu vou jogar sozinho, tipo, muito chato. E eu não tava afim de fazer outra coisa, né? De me dedicar a alguma outra coisa. Sei lá, de evoluir na carreira, qualquer coisa assim. Então nessa época aí eu conheci. Eu tinha uma amiga minha que ela falou: Ah, tem um site lá, Meet Your League. Que é um site, é tipo um Tinder do LOLzinho ali. Mas não necessariamente para relacionamento, né? Mas é assim, parecia o perfil da pessoa, ela tal, cidade tal, a pessoa dava uma descrição e tinha aquele sistema de match ali. Então, beleza, eu entrei nisso aí, fiz meu cadastro e como ali no LoL eu tenho uma vantagem do caramba, né? Porque, como eu falei em outro vídeo, eu já teve uma época que eu me dediquei muito, que eu jogava muito, era muito viciado mesmo, que eu já fui um dos 200 melhores, né? Eu cheguei até 30. Então eu tenho um ícone, assim, é como se eu tivesse um emblema ali que falasse, ó, esse é um dos caras mais foda que já existiu nesse jogo. É, eu acho que é tipo 0,0001, assim. Então é óbvio que isso aí dentro do jogo é como se eu fosse uma celebridade, né? Porque, porque já veio muita gente falar comigo, o pessoal adiciona mesmo. Dá sim um certo status. Era algo que até me gerava uma validaçãozinha, né? E beleza, óbvio que eu usei isso ao meu favor nesse tal de Meet Your League aí, nesse Tinderzinho de LoL. E um dia, tipo, eu vi um perfil ali de uma menina que ela morava na mesma cidade que eu. E tava ali, nesse perfil tava ali o Instagram dela, eu acho, o nome, enfim, outras informações. E o que eu fiz? Eu fui lá e enviei solicitação, foda-se. Só mandei ali e rapidinho ela já respondeu. Ela olhou ali esse meu ícone, trocou ali alguma ideia comigo, é que é até algo raro, normalmente até em jogo assim online, a mulherada é uma estrela mesmo, igual na rede social, né? Elas recebem 1 trilhão de mensagem, validação infinita, mas ali no jogo tem esse ícone. Então, no Instagram, esse teu status iria derivar dos teus followers, né? Iria derivar da tua aparência. No jogo não, no jogo é essa questão de elo, do teu ranking, da onde tu já chegou. E aconteceu o seguinte, ela falou comigo, eu falei, tá, bora aí jogar, bora umas partidinhas junto aí. E ela me tratou super bem, tipo, rapidinho eu já chamei ela para uma partida, comecei a conversar ali até pelo microfone. E foi algo assim engraçado, sabe? Quando tu conhece alguém e a conversa começa a fluir, não tem toda aquela imposição, aquela barreira, tipo, é como se eu conhecesse a pessoa há muito tempo mesmo. Deu muito pouco tempo, ela já estava me chamando até de apelido, tipo, a gente ficou horas ali trocando ideia. E eu me lembro que na hora de quando ela saiu, assim, teve que sair, né? Ela até chegou e falou, pega aí meu WhatsApp, vamos se falando. Gostei de ti, a hora que tu quiser jogar mais, a gente se fala. E naquela época eu já conhecia a Red Pill, já tinha lido Nessa Ralita, já tinha testado mil e uma coisas, e uma coisa eu sabia, tipo, ali quando eu tava trocando ideia com ela, ali quando eu tava rindo, passando tempo, né, me divertindo, eu sabia que um dia aquilo ia acabar. Algo que é certo. Na época eu não sabia por quê, mas eu já tinha tentado muita coisa e não dava. Chega uma hora que ferrou, né, cara? A resistência é tão grande que ela simplesmente some. E, então, beleza, tipo, é, a partir daí era, era basicamente o que eu fazia, cara. Tipo, eu ia lá, trabalhava ali o que eu tinha que fazer, não precisava ser tantas horas, ficava verificando o meu robô. Tinha dia que, cara, dava 10 horas, eu via ali que eu lucrei 500, R$ 800, 8 operações seguidas de win. Então, eu estava ganhando dinheiro da casa, do trabalho,
E ainda, tipo, tava falando com uma mulher que, cara, tava cooperando comigo mesmo, não é? Sabe aquela situação que a pessoa colabora contigo mesmo, ela mandava mensagem, bom dia, tipo, queria saber de mim, então tava dando valor, né? Não é essa resistência toda, esse incômodo que a grande maioria sofre hoje. Então, cara, tava indo tudo assim, tipo, fantástico, né? Eu não imaginava que em tão pouco tempo ia ter alcançado a felicidade que eu queria. Só que não é bem assim, né? Então, é engraçado que até eu não tava nem tanto na maldade, assim, tipo, nossa, quero ter um relacionamento, quero alguma coisa. Não, eu tava simplesmente me divertindo com aquele momento, porque eu conheci alguém que, cara, tava me tratando bem, tava cooperando, alguém que eu conseguia trocar ideias, tipo, um- alguém que conhecia da mesma coisa que eu, sabe, que tinha os mesmos interesses, que não é aquele relacionamento forçado que eu tava sentindo que eu tinha que ficar andando ali em casca de ovo, falar a coisa certa, não. Era um bagulho que tava realmente fluindo. E beleza, é óbvio, com o passar do tempo, a gente foi se apegando, né? Normal, quando se passa muito tempo junto, é isso aí que acontece. E chegou um dia que eu falei, tá, então eu quero conhecer ela, né? Então já tinha mandado minha foto ali, já tinha mandado os caralho, e eu chamei ela pra sair, e ela nunca, assim, nunca me tratou mal, uma pessoa bem gente fina, mas ela nunca deu muita abertura, assim. Então, o que que eu faço? Eu tento sempre dar uma extrapoladinha aqui, uma extrapoladinha lá com uma brincadeirinha, mas quando eu fazia isso, ela não dava mole não, assim. Normalmente o que que elas fazem? Elas desvirtuam o assunto, não responde, ou só dá uma risadinha, fica em silêncio, e era assim mesmo, era tipo uma barreira do caramba, né? Eu tinha que ficar cozinhando ali, e eu vi que se dependesse dela, ela não ia fazer movimento nenhum. Então, mesmo, eu teria que eu teria que me meter o louco ali mesmo, né? Teria que tomar alguma atitude, senão iria ferrar. Mas se eu fizesse isso muito cedo, eu ia me lascar também, porque não, eu não tenho essa condição, né, de chegar igual um Shed e aí, vamos sair, quarto, fechou, valeu. Então, beleza, deu um tempo assim que eu achei que já tava na hora, né? Que eu já tenho uma experiênciazinha também pra saber quando é a hora H. E convidei ela pra sair mesmo, queria conhecer ela. E ela não deu a melhor resposta do mundo, assim, meio que começou a resistir, tipo, meteu uns miguezinhos assim, e eu falei, cara, mas é isso aí que tem. É, não tô te chamando pra sair por causa de amizade, não. Eu quero alguma coisa, não tem essa, cara. É o que eu quero mesmo, me foda-se. E daí ela deu uma resposta meio assim, tipo, não, tudo bem, não, olha, eu não tô afim de ninguém, eu não quero nada, mas eu aceito, eu não tenho nada a perder, então vamos ver. E isso aí foi meio que tipo um baque assim pra mim, né? Meio que, olha, eu não quero muito, mas beleza, vamos ver no que vai dar. E beleza, fui lá, conheci ela, trocar uma ideia, deu tudo certo, tipo, foi, foi um encontro bacana, assim, produtivo. Eu consegui o que eu queria, não, me diverti pra caramba, né? E só que, como eu já bem sabia, tipo, isso aí é algo temporário, né? Então, iria chegar uma hora, iria chegar um ponto que a partir dali eu iria começar a sofrer cada vez mais resistência. Ela iria começar a ficar cada vez mais instável, iria ser cada vez mais difícil manter o controle da situação. E na época eu pensava que era aquela questão, né, de cheat test, que a mulher tá testando o cara e não sei o quê. E eu tinha muita convicção disso, apesar de que não importa o que eu fizesse, sempre a situação era a mesma, né? Então, beleza, foi exatamente o que aconteceu, tipo, o tempo foi passando, tipo, e é o que sempre acontecia, ela vai se distanciando assim,
vai, ela vai ficando meio instável, vai causando briga ali, né, por qualquer motivo, um dia tá fria, outro tá feliz, é toda uma loucura assim, né, se o cara não tiver sangue frio, se ele não tiver calibrado, ele vai se perder ali mentalmente, vai enlouquecer. Então, o dia que elas estão tristes, o cara tem que se afastar. No dia que elas estão felizes, ele pode fazer um avanço. Se eu, se eu tentar dar uma despertinho na hora errada, vou tomar nos dedos. Eu tenho que esperar ela tá numa situação agradável, né? Ela dá um sinal. E beleza. Eu lembro que depois claro que eu queria continuar me envolvendo com ela, chamei pra sair de novo. Só que nesse ponto aí, eu acho que já tinha passado, sei lá, um mês e meio, não sei, não lembro direito. Mas já tava assim naquele nível de resistência insano, né? Então, eu lembro que pra ela aceitar deu um BO, não foi uma vez que eu chamei, foi, sei lá, acho que na segunda, e mesmo assim, quando, quando ela aceitou, cara, no dia tinha sido assim, tipo, como se alguém tivesse botando uma arma na cabeça dela, né, obrigando. É, dava pra notar, assim, que ela não queria mesmo, tipo, tava muito, assim, de mau grado. Até ela começou a reclamar, nossa, não sei porque eu tô aqui, tá chovendo e só queria ficar em casa, né? Sei lá porque eu aceitei essa merda. E lá no encontro também não tava diferente, tava mexendo no celular, não tava meio muito animada assim, não, tipo, tava meio que fazendo gracinha, assim, pondo e beleza, eu tentei fazer o que eu sempre faço de melhor, que é, tipo, defusar a situação. Então, eu não levo pro pessoal, né? Eu já tô acostumado a sofrer resistência, eu já tô acostumado a me ferrar pra sair de uma tal situação. Então, eu só fui levando numa boa. E eu lembro que até a gente tinha ido comer em algum lugar lá. E no final ela só chegou assim, ah, cansei de ti, levantou mesmo e saiu. E eu fiquei pensando, putz, fedeu, né, velho? Tá ruim aqui. E eu só, beleza, fui atrás lá, fomos pagar as coisas e na hora de sair ela falou o seguinte, tipo, tu vai querer, beleza, eu vou embora aqui ou tu vai querer me levar até lá? Eu falei, não, beleza, eu te levo. Que bom, e que bom que eu fiz isso, cara, porque se eu fosse daqueles idiotas lá, Red Pill de, ah não, eu vou dar uma de machão aqui e vou te deixar aqui, foda-se. Já que tu não tá me respeitando, eu ia me arrepender muito, amargamente. Até porque eu que tinha algo que eu tava pra descobrir, né? Beleza. E daí eu fui levando ela até a casa dela, fui meio que, tipo, acalmando ela assim, ela foi ficando mais mansinha. É, e daí eu fui amenizando a situação e foi melhorando, né? E eu lembro que antes de deixar ela na casa dela, ela falou algo mais ou menos assim, e aí, tu não vai me levar pra um cantinho lá de novo, igual da outra vez? E eu tava perto assim, eu vi uma estrada ali, levava sei lá pra onde, mas eu acho que era algum terreno em construção. E na mesma hora eu falei assim, então bora. E eu virei o carro e entrei ali, né? E beleza. Estacionei lá meio que no meio do nada e o resto é história, né? Sim, consegui o que eu queria. Mas eu lembro até hoje, tipo, quando ela tava. Quando ela foi sair, assim, ela meio que. Ela, beleza, ela olhou pra mim, deu um beijinho, eu fiquei olhando assim pra ela e. Eu bateu uma sensação assim. Sabe, um sexto sentido ali, eu falei e pensei assim, putz, essa vez aqui vai ser a última, eu tenho certeza. E eu tava certo mesmo. Dificilmente eu erro esse tipo de coisa. E a partir dali só começou a desandar, né? Já tava assim, num nível de resistência massivo, tipo. E nessa época aí aconteceu algo engraçado. Nessa época eu tava ali navegando no YouTube e sempre o YouTube fica me recomendando esses vídeos aí de coach, de
Ah, mulher isso, mulher aquilo, conquiste, faça isso, faça aquilo. Elas querem tal, não querem. Só que nesse vídeo aí eu cliquei. Eu nunca clico, porque é só besterol, né? Já tava cansado de ouvir todas essas teorias aí idiotas da Red Pill, que não mudam muita coisa. Eu já tinha... É tão idiota que tanto eu já tinha ascendido financeiramente, eu já tinha melhorado comunicação, um monte de coisa. Eu tava assim, mais confiante em mim. Tipo, não vem falar que eu não tava confiante porque eu tava, porque o que eu tava fazendo tava dando resultado. E eu evolui muito rápido. Mas não tava dando certo. Faltava alguma coisa aí. E nesse vídeo, eu caí no vídeo do Face and LMS. E rapidinho ali eu já tomei um choque, né, de realidade. Porque daí ele veio com aquela questão da aparência. Beleza, eu sempre soube que a aparência importava, mas eu não, assim, eu não tinha ideia do quanto, né. E daí, nesse vídeo aí, ele mostra a Black Pill, só que é uma Black Pill assim, meio superficial, porque ele mostra ele mostra ali, beleza, como que um homem bonito é tratado, como que o feio é tratado, tipo, o nível de resistência que ele sofre, mas ele meio que traz assim, ele traz soluções, né? Ele analisa a área do olho, boca e tal, fala sobre emagrecer, e ele não filosofava sobre o o resultado da Black Pill. Tipo, ele não se aprofundava tanto quanto a gente conhece hoje, né? E beleza, daquele vídeo eu falei, putz, era isso então, cara? Então, não, não adianta, né? Por isso que eu tentava de tudo e não tinha jeito. Eu tava, naquela época eu tava meio gordo, assim, tipo, eu tava acho que o quê? Uns 78 quilos, eu tenho 1,80. Então eu tava meio gordinho assim, já foi algo até que me animou pra emagrecer. Mas não adiantou muito não, porque essa menina aí, ela já tava assim, tipo, já tinha perdido aquele apreço, né, aquela consideração por mim, e ela tava naquela fase final de estar respondendo com uma linha, de estar completamente fria, recusando tudo. E eu lembro que um dia assim, eu já tava tipo meio puto, até porque eu descobri esse novo mundo aí, né, essa nova questão da aparência, que eu nunca tinha levado tanto em consideração. E ela veio me. E eu lembro que naquele dia ela tava respondendo com uma linha. Então, eu tava tentando me comunicar com ela, ela tava respondendo tipo, ok, sim. E eu lembro que eu falei algo assim, nossa, tu realmente não tá mais afim de nada, né? Dá pra ver que tu, tipo, tá no foda-se e não tá afim de se comunicar. E ela falou algo mais ou menos assim, não, é só porque eu tô meio triste mesmo, não tem nada a ver contigo. Mas eu sabia que não era assim, né? Eu sabia que ela tava só querendo ser educada, tipo. Ainda eu dei sorte de ela ter consideração por mim, porque se fosse qualquer outra modernete aí, cara, só ia dar ghost e foda-se. Mas ela não, ainda quis me responder, né? E naquele momento eu pensei, tipo, ela, tipo, ela falou isso e eu falei, olha, então quando tu quiser falar comigo, tu responde. E ela, sei lá, passou um dia, passou dois, passou três, ela não mandou mais nada, eu pensei assim, então já era, né, mano? Não, ferrou. Eu fiquei esses 3 dias aí matutando. E já nessa época aí também não. Tudo aquilo que eu construía tava ruim, porque. Pensa, a questão da minha casa ali, do aluguel, o cara que tava alugando comigo, ele deu pra trás. Então, simplesmente teve um mês que ele chegou e falou que ele não queria mais e sumiu, né? Até porque era um contrato informal lá. Essa questão do robô deu um mês ali que ele simplesmente parou de funcionar. Então, beleza, eu fiz um backtest de 5 anos que estava funcionando e do nada ele começou a me dar um prejuízo do cacete. Tipo, eu, sei lá, eu perdi aí, sei lá, 30% do que eu consegui em torno de um mês. Tomei um baque assim mesmo que eu cheguei e fui obrigado a desligar ele, né? E ficar testando para ver se era só questão de azar ou se realmente aquilo tinha parado de funcionar. E realmente, parou de funcionar, eu não sei porquê, né? Mas uma estratégia que funcionou durante 5 anos aí
eu fico 3, 4 meses testando ela e lucrando e do nada para de funcionar para sempre. Não sei, né? Não sei o motivo. E ainda, tipo, como eu tinha me fechado muito nessa menina aí, então, e ela tava já se afastando, né? Então eu saía do meu trabalho, já tava assim meio desmotivado, tipo, já não tava mais tão produtivo, tão animado com o que eu tava fazendo. E daí eu não tinha mais ninguém para conversar assim, eu não tinha mais ânimo, não tava mais nem com ânimo de trabalhar e não tava com ânimo de crescer, de fazer outra coisa, né? Então tinha dias que realmente eu me esforçava assim para trabalhar, para fazer o que eu tinha que fazer e ficava deitado ali na cama o resto do dia, tipo, não em depressão, eu não tava triste, mas eu tava assim só, cara, sem vontade nenhuma de fazer nada, como com a mente vazia, sabe? E beleza, deu um tempo aí, depois ela me respondeu, sei lá, uns 4 dias depois, só que naquela hora eu li a mensagem e ela tinha mandado uma foto, falado alguma coisa, e eu li a mensagem e falei assim, cara, eu não aguento mais essa situação, não sei o que fazer. Tipo, eu tava muito puto mesmo, né? Não importa o que eu faça, não importa a técnica, não importa o que eu conseguir, é isso, tipo. É sempre uma barreira, é sempre uma resistência, é sempre eu tô me ferrando, eu não consigo manter nada, não consigo ser tratado como gente, cara. Não consigo ser tratado de forma digna, não. E eu não sei o que fazer, eu já fiz tudo que tinha que ser feito e sei lá. Então eu olhei, eu sentei aqui na cadeira e fiquei olhando aquela mensagem e eu falei assim, bom, tem como extrair mais algo daqui? Provavelmente não. É, eu só vou ficar atizando a vida dela, ela já, as ações, né, já mostraram que já deu, tipo, eu vou só ficar incomodando e não vou conseguir fazer nada, então é melhor simplesmente eu nem responder, eu desistir aqui mesmo e pelo menos consertar essa outra parte da minha vida, né, dessa questão do trabalho que eu já tava assim, meio ficando desanimado, tipo, o que há 6 meses atrás eu tava mal empolgado, porque, nossa, eu consegui um trabalho novo, remoto ainda, tipo, minha vida, assim, deu um salto, né? Já não tava mais me deixando feliz, não tava me fazendo muito sentido. E foi o que aconteceu, eu não respondi, óbvio que ela já não tava mais tão afim, também não foi atrás de querer saber, e ali eu perdi contato com ela. Eu sabia que lá no comecinho, né, desde que eu falei com ela, eu sabia que inevitavelmente essa hora ia chegar. E o que eu não sabia é que essa hora ela ia sempre chegar, e já estava determinado. Mas beleza. Então, eu tava muito puto mesmo, tipo, eu tava muito puto mesmo, porque eu já não sabia mais o que fazer. E eu tinha acabado de descobrir essa questão da aparência aí, né, que é um fator muito importante. Então, nessa época eu conheci um cara chamado Collie Robson. Ele é um cara que ele fala ali sobre a Snake Diet, né? Uma dieta que ele criou, que é basicamente tu tomar água com sal, ou seja, um jejum. É pra destruir assim mesmo. Quem nunca fez jejum, se fizer, cara, é uma das piores coisas da vida, tipo, é algo muito, 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 muito difícil. E como eu já tava puto assim com essa questão de aparência, com eu tá cansado do trabalho, tipo, mesmo mesmo que foi algo novo pra mim que fez muito bem, eu já tava cansado. Eu tava eu tava irado assim com essa questão de sempre dar errado, sempre eu sofri resistência, sempre eu me fuder em relação à mulher. Melhorei um monte e foda-se, não mudou nada, é sempre a mesma história. E eu meti o louco mesmo, falei assim, chega, tipo, alguma coisa aqui na minha vida vai mudar. E como esse cara aí que eu tinha alugado a casa, ele vazou, eu mesmo fui morar lá, né? Eu peguei tudo que eu tinha, eu tava trabalhando remoto e fui pra lá. Então, é, como é que era a minha vida, né? Tipo, eu tava lá sem ninguém, né, longe da minha família, longe da minha mãe, da minha irmã e tal, sobrinhos. Lá no meio do nada, não. Até os meus amigos virtuais ali que eu tinha
que eu passava muito tempo jogando com eles. Parei de jogar, estava completamente desanimado. E ainda testando essa nova dieta aí sem comer, sem me alimentar, tipo, muito difícil mesmo. Tinha dia que eu chegava a perder assim, tipo, a vontade de viver mesmo. E eu tentava só, cara, eu só trabalhava, tinha vezes que eu só trabalhava o que eu tinha que trabalhar e ia deitar. Ficava lá jogado no chão, ou na cama, né? Ou trabalhava e ia caminhar. Não tinha nem vontade de assistir série porra nenhuma, tipo. E beleza, e nessa época aí também eu lembro que o With Waffles, ele começou a crescer. Ele tava ali com um canal de 10, 20k. Só que ele veio nessa mesma onda da Black Pill, só que da do Face, né? De analisar rosto e ficar, a área do olho, não sei o que, não sei o que. E isso aí é superficial, era algo superficial, eu não sabia. E num desses vídeos dele, tinha um comentário lá no topo. Que eu lembro que tinha 500 likes ali. E nesse comentário aí, dizia basicamente assim, ó. Ter opções é algo maravilhoso, é algo fantástico para o homem, porque ele não precisa ficar se incomodando, ele não precisa ficar se martirizado. Quando alguém terminar com ele vai lá e tem outra opção. Ele não fica ali tendo que andar na linha, né? Ele não fica triste, ele tá sempre feliz e rodando a vida dele. Pena que apenas 5% dos homens têm essa situação de vida. E quando eu li esse comentário, meio que deu um negócio assim no peito, né? Porque eu sabia que era assim mesmo, tipo, o cara ali meio que desmistificou assim a minha vida, né? E quando eu olhei o nome desse canal aí, eu olhei a imagem ali e o nome era o seguinte, Tails Black Pill Clips. Rapidinho eu cliquei ali e caí no... Naquela época ele ficava postando um monte de vídeo de TikTok, né, diário. O canal dele já chegou até a cair lá no comecinho, 3, 4 vezes, tipo, caía direto mesmo, porque era brutal a situação. Então, eu comecei a assistir aqueles vídeos pequenos deles ali, aqueles shorts, que falavam um pouco sobre a Black Pill, né? Mostrava que, na real, quando uma mulher ela tava com um cara que é atraente, não tinha, eu não passava, o cara não passava nada disso que eu passava aí, era simplesmente vão sair, bora, fechou, e tudo se encaminhava, né? E beleza, só que ele também, às vezes o Tails, ele postava uns clipes assim mais longos, e ali que veio a Black Pill pesada, tipo, ali que nasceu toda essa questão da Black Pill atual, porque ali ele começava a filosofar o resultado dessa questão, né? Qual que é o produto final dessa questão da aparência. E daí ele falava questões como, olha, tu não é o cara, tu não é o fodão, tu não é o alfa. Na real, tu gostaria de essa ter relações assim de cooperação, né? Que a mulher ela fosse se doar para ti, que ela fosse agregar na tua vida sem tu precisar estar fazendo uma missão, sem tu precisar estar se doando e se desgastando. E eu li aquilo e falei, putz, realmente. Então, eu tava achando que eu era o cara e na real eu sou um bosta, né? Beleza, ali o meu ego já foi assim triturado, né? Eu não tentei nem resistir. Eu já eu já falei, então o que eu queria tá aqui. A resposta é essa mesmo, né? Todos esses anos aí achando que era uma coisa de Red Pill, na real eu tava completamente enganado. Eu até dei muita sorte, então eu olhei pra trás e falei, nossa, essa menina aí até que ela... Eu dei muita sorte, porque uma pessoa muito bonita, tipo, e ainda me deu oportunidade, né? Porque eu tenho certeza que ela gostava de quem eu sou, mas não tem jeito, essa questão aí de aparência, quando não tem essa atração física, era isso que faltava, né? Por isso que eu não conseguia andar, navegar direito nos meus relacionamentos, porque eu não sou um cara tão atraente. E beleza, mas o que que ele falava ali? Ele começava a mostrar clipe, assim, inequívoco do que é atração genuína, né? Do que é uma mulher ela olhar pra tua cara, não querer saber de onde tu veio, de onde tu vai, quanto tu ganha, o que que tu faz, e ela falar assim, bora, não, bora sair, vamos lá tomar um açaí, eu pago,
vim aqui em casa quinta-noite, não pode, então sexta. Não, não, então eu dou um jeito. E eu na minha vida nunca tinha... A minha vida pra mim era assim, né? Era uma questão de sempre sofrer resistência, esse era o padrão. Eu achava que todo mundo ia ter que ficar sofrendo resistência, todo mundo ia ter que passar por essa chatice aí, né? E ali eu vi que o Tails mostrou que não, que só acontecia assim porque eu não gerava atração. Com quem a mulher achasse atraente, ela sim colaborava. Era igual um homem, é igual um homem. Achou atraente, colabora, coopera, igual negócios. Tem um parceiro de negócio, ele tem algo a te oferecer e vocês dois vão cooperar lá, né? Para chegar em uma situação ganha-ganha, um agregar na vida do outro. E daí também mais um pouquinho o meu ego foi pro pau ali, né? E daí aquela questão final é a questão de que você nunca será amado. Então, você é um lixão genético. Você nasceu assim e não há muito o que fazer. É uma questão da imutabilidade. E daí mesmo que, nossa, foi um tiro final no meu peito, assim, porque beleza, agora eu sei que não tá tudo explicado, né? Agora eu sei que não importa tudo que eu fiz, não importa tudo que eu faça, não importa quantas milhares de horas, quanto eu me dedique, o que eu tenho a oferecer, o que eu não tenho, quem que eu sou, jamais eu vou conseguir o que eu queria. Já foi algo que foi determinado há muito tempo. E não foi nem no começo da minha vida, não, foi há milhões de anos atrás, né? Toda essa questão de evolução. E aí doeu. E aí, tipo, eu lembro que que aquilo ali eu fiquei completamente arrasado mesmo. Tipo, eu tive que jogar tudo que eu sabia fora e eu aprendi um novo paradigma, né? Eu reconceituei tudo. Então, tinha dias que eu ficava assim, eu ficava rindo do nada mesmo, eu ficava gargalhando, mas eu não tava triste não, digamos, né? Então, só pra conceituar, então, eu tava ali já fazendo uma dieta fodida, tipo, sem comer, eu já fiquei até 10 dias sem comer. Cara, quem quem já fez isso sabe o quão absurdo que é, tipo, imagina tentar trabalhar, tentar estudar sem comer. Eu tava longe de tudo, eu tava sem amigo, e agora eu descobri que eu sou um lixão genético. Agora eu descobri que não importa o que eu faça, ninguém nunca vai gostar de mim, não importa o que eu faça, eu não tenho valor nenhum pro mundo, e eu só tô aqui pra servir os outros. Só que essa questão aí, ali, a minha vida ia mudar, né, pra sempre, e eu não fazia nem ideia disso. Porque eu não fiquei, assim, depressivo de falar, nossa, então acabou, vou me matar, fudeu. Não comecei a ficar triste. O que eu fazia era simplesmente assim, eu mantinha o meu trabalho, né? E depois eu não, como não estava afim de fazer nada, eu não estava afim de fazer nada que fosse me divertir, né? Eu ia estudar, eu comecei a procurar outras coisas para fazer em questão de carreira, porque eu vi que essa questão de relacionamento acabou. É, a vida me mostrou que tem uma barreira ali que eu nunca vou transponer, né? O que eu queria jamais viria a acontecer. E foi assim dia após dia, tipo, cara, tinha vezes que teve um dia que eu lembro até hoje que eu dormi ali 12 horas, eu acordei, eu levantei assim e me bateu uma resistência assim no peito e eu falei, cara, não tô afim de fazer nada. É como se eu tivesse arrancado a alma de mim mesmo. Voltei a dormir, dormi mais 6 horas, levantei e falei, continuo sem vontade de fazer nada. Dormi de novo. Então praticamente eu dormi o dia inteiro. Tinha dia que eu trabalhava, dava uma estudada ali no, planejando o que eu iria fazer do futuro. E cara, eu caminhava assim na beira da praia, né? Então, na beira da praia eu só encontrava, era vazio assim, e a maioria ali das pessoas já era só pessoa idosa. Tipo, eu era o único jovem que estava ali. E eu só caminhava sem rumo, assim, olhando a natureza. É, caminhava, já cheguei a caminhar cerca de 3, 4 horas, sentar assim na areia, ficar ali uma hora e meia, 2 horas olhando só, assim, olhando a paisagem, tipo.
eu não tava triste de estar depressivo. Eu tava meio assim, meio que sem espírito, tipo, meio só como se eu tivesse tomado um baque e eu fosse um animal mesmo, eu tava só vivendo, tipo, fazendo o que tem que fazer, eu trabalho, minha sobrevivência e de resto só sobrevivendo, né? Só fazendo o que eu tinha que fazer para manter a minha situação. E foi assim por um longo tempo. Tipo, eu me ferrei bastante aí, tipo, essa dieta aí também era um negócio muito brutal, assim, falei várias vezes, sofria mesmo. E um dia eu tive uma epifania ali. Um dia eu tava pensando e eu cheguei à seguinte conclusão. Então, a vida é assim, né? Eu nasci lá, aí na fecundação, a vida bateu um martelo. E ela bateu um martelo que eu vim ao mundo pra me ferrar. Tipo, eu vim ao mundo pra sofrer resistência. Então, eu eu era tipo uma lixeira genética mesmo. Eu vim aqui só pra apanhar. E nada que eu pudesse fazer seria diferente. Então, não teria por que eu ficar sofrendo ali, nossa, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô me ferrando. Não adianta eu me martirizar ali e sofrer achando que poderia ser diferente, porque não? Eu tava fazendo exatamente o que eu vim ao mundo pra fazer, que é tipo, que é me lascar mesmo, tipo, ter que ir ao infinito e além só pra extrair uma coisinha. E eu olhei pra trás e eu notei o seguinte, tipo, a minha vida toda, ali eu notei que a minha vida toda eu tava fugindo de algo, tipo, a minha vida toda eu tava correndo atrás desse conceito de felicidade, né? Então, eu evitava essa parte chata, essa parte ruim da vida e eu queria estar fazendo só a parte boa, né? No mundo ideal, então, eu teria nascido milionário, ia estar só viajando, ia estar ficando ali, namorando, né? Sei lá, jogando, fazendo esporte e esse era o bom da vida, mas agora eu descobri que não. Agora eu descobri que eu realmente vim aqui pra me fuder mesmo, tipo, eu tô aqui pra sofrer resistência. Essa é a minha missão de vida, tipo, não adianta eu querer achar que seria diferente se a vida já bateu um martelo há muito tempo atrás dizendo que eu vou me ferrar, que eu vou me lascar e não há nada que ser feito. E eu notei o seguinte, então, tipo, na vida eu vou eu vou sempre estar tomando algum veneno, né? Então, a vida vai me oferecer diversas situações e é só uma questão de eu escolher qual veneno que eu vou ingerir, porque essa essa coisa de felicidade aí é que é coisa de maluco. Quem quer ser feliz é maluco. Então, imagina qualquer um de vocês achar, vocês acham mesmo que vocês vão sofrer, 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 e daí quando vocês chegar a um ponto, quando alcançar aquele ponto, daí a partir dali vai ser feliz, né? É como se apertasse um botão, tipo. Então, quando vocês serem ricos, quando vocês casarem, quando vocês conquistarem alguma coisa, a partir dali é só uma maravilha, né? E não é. E eu lamento, porque para a grande maioria de vocês a vida também deu esse mesmo destino, que é como se estivesse mesmo correndo como uma colina para sempre, né? Como se fosse uma resistência infinita e não vai mudar nunca. Então, mesmo que vocês enriqueçam, daí vão ter problema com, beleza, agora vai ter pessoa interesseira com vocês, vão querer arrancar patrimônio, vão querer dar golpe, né? Vão ter interesse, não vão ter interesse genuíno nenhum na pessoa de vocês. Não vai ser assim, eu conquistei lá, vou parar de trabalhar. Não, tu vai trabalhar mais ainda, porque imagina, tu ficou rico montando um canal, tu ficou rico montando uma empresa, e agora pior ainda, mano. Agora tu vai ter que competir, tu vai ter que estar sempre inovando ali, sempre gerando valor. E rapidinho tu sai lá de cima para baixo. Isso é a coisa mais fácil do mundo, Se ferrar é a coisa mais fácil do mundo, Qualquer um consegue, tipo. Então é isso, não adianta achar que
um dia tu vai ser feliz desse modo, né? Que a partir de um ponto vai tudo dar certo. É só me sacrificar muito que um dia eu vou chegar nesse nível. E não, porque até o final da tua vida tu vai se ferrar, cara. Então, mesmo que, beleza, tá sozinho aí, mas mesmo que tu case aí, vai ter que ficar ali tendo uma mulher que tá de mau grado contigo, tem a possibilidade de ela arrancar tudo. Tu vai ter um filho que nem sabe se como é que esse cara, o que que vai dar da vida dele, o que que ele vai virar, capaz de lá no futuro ele simplesmente largar, abandonar tudo. Nada é garantido, tipo, é, nunca vai ser do jeito que tu planejou, né? E até se for pensar, tipo, eu já falei com pessoas que são muito, uma mulher que ela é muito rica mesmo, é, se juntar o patrimônio aqui de todo mundo, não deve dar nem 1%, e muito bonita, e mesmo assim, cara, mesmo assim ela vivia reclamando, mesmo assim ela tinha uma questão ali que era sempre um problema, sempre algo que poderia ser diferente. Então, óbvio, a vida dela pode até ser melhor que a nossa, né? Mas no fim, todo mundo aí vai ter que enfrentar os seus demônios. E não adianta, não tem nenhum coach, não tem nenhuma ação, não tem nenhum parceiro, não tem um cônjuge, não tem um plano, um segredo, não tem porra nenhuma que vai salvar vocês dessa condição, cara. Porque cada um de vocês vai ter que se enfrentar aí dentro, cada um de vocês vai ter que resolver essa questão. E é uma questão íntima, né? Não é. Eu não vou ali num psicólogo e ele vai salvar minha vida. Eu não vou falar com alguém que vai me salvar. Eu mesmo tenho que me salvar dessa condição. Então, a partir dali, eu abracei essa missão. A partir dali, eu falei, é isso aí mesmo. Então, eu não estou mais preocupado em ser feliz, eu não estou mais preocupado em, nossa, o meu momento de me divertir, o meu momento de lazer, quando que eu vou me dar bem. Eu abracei essa causa, eu falei, é isso, eu vou me ferrar o resto da vida, vou apanhar o resto da vida e, e eu vou abraçar essa causa pra mim, cara. Eu não quero mais que nada seja diferente. É loucura eu ficar querendo que as coisas fossem diferentes. Então, quem tá querendo solução, quem tá aí chorando, a Black Pill e o mercado de trabalho, cara, enquanto vocês não aceitarem a situação, vai continuar doendo, a vida vai bater em vocês e mesmo se melhorar a situação, cara, vai continuar doendo, não adianta. É uma causa aí que cada um de vocês vai ter que abraçar, que a vida é isso, tipo, é uma eterna resistência, uma eterna imposição ali de barreiras, né? E isso não vai acabar nunca. Vai ter um dia ali que vai faltar 24 horas no relógio e eu vou estar lutando contra alguma coisa, tipo. E nisso eu notei que cara, eu tava vivendo minha vida assim, querendo alcançar algo, querendo chegar em alguma meta, tipo. E aquilo dali que tava me furando, sabe? Eu não tava conseguindo aproveitar a jornada, eu não tava conseguindo me divertir com a situação que eu recebi, né? Então hoje, beleza, tipo, a questão da Black Pill aí me fala que eu vou ser um velho solitário, ninguém vai me amar por causa de uma questão genética, por causa de um sistema rígido. Se eu quiser enriquecer, eu vou ter que gastar 1.000, 2.000, 4, 30 mil horas pra, quem sabe, conseguir chegar a algum lugar. E eu não tô nem aí, cara. E é assim mesmo, eu quero que se foda, tipo, eu sei hoje que não é para ser diferente. Essa é uma causa minha mesmo. Eu não quero mais correr disso. Eu não quero salvação. Eu não quero porra nenhuma. O inferno, ele é a minha casa, sabe? Tipo, eu quero tá lá o trono do capeta, eu vou chutar ele e eu vou sentar lá, cara. A partir do momento que eu virei essa chave aí, daí sim, daí eu comecei a viver uma vida muito mais tranquila, né? Por ter aceitado, por não estar querendo salvação nenhuma.
Então, estranho, tipo, a partir do momento que eu larguei fora esse conceito de felicidade e que eu abracei o fato de que eu vou me ferrar pro resto da vida e que o gene, a situação, a natureza me botou aqui para isso, a minha vida simplesmente ela deu um salto, né? Porque eu não vivo mais me martirizando, eu não vivo mais sofrendo, pensando, nossa, tá ruim assim, tá ruim assado. Vai ser ruim, cara, vai ser pior ainda. Então, às vezes até tá muito bom, hein? Tá muito bom. Poderia estar 1000 vezes pior, poderia acontecer alguma doença grave, poderia acontecer uma catástrofe. E eu quero que tudo se exploda, cara. Eu quero que, se tiver fácil, eu vou atizanar, cara, eu vou piorar a situação. Então, a vida vai me bater, vai me dar um soco, eu vou dar dois agora, a partir de agora. Eu tô aqui pra incomodar mesmo. Eu vim aqui pra atizanar, pra infernizar todo mundo, cara. Porque é o que eu faço de melhor, tipo, é o que eu fui criado pra isso, né? Então, beleza, quem tá lá sofrendo, nossa, eu queria chegar em tal ponto, em tal lugar, e eu queria uma vida assim, uma família, e for competir comigo, tá ferrado, cara. Porque tem. Eu não tô mais nem aí pra nada mesmo, eu abracei essa causa. Então eu não tenho problema nenhum em me lascar mesmo, em trabalhar aí, foda-se, 20 horas por dia, já que, né? Já que eu sou um lixão genético, já que a vida me deu esse destino aí de só apanhar, então eu não tô mais nem aí pra isso, tipo, eu até hoje me sinto bem, né, com toda essa questão, isso aí não me incomoda mais não, tipo, porque eu não vim aqui pra ser feliz, é, esse conceito aí da sociedade de felicidade, ele não é meu, não, essa loucura aí ela é reservada para um pequeno número de pessoas ali, e mesmo esse pequeno número de pessoas não, quem olha de fora acha que eles estão bem, mas não necessariamente eles estão tão bem assim, sabe? E é essa a dica que eu dou para vocês. Então, enquanto vocês ficarem correndo aí dessa causa, vai doer, cara, e vai ficar doendo até o fim. Enquanto vocês acharem que alguma coisa vai salvar a vida de vocês, não vai ter solução mesmo. Vocês vão continuar toda a vida triste, chorando e querendo se churrascar, querendo ficar lamentando que, nossa, eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. Então a ideia é essa mesmo, é ser uma peste, é ser um verme, é resistir até o talo. É, vamos acordar, caralho, vamos incomodar, vamos deixar a nossa marca aí no mundo, tipo, não tem por que ficar chorando, cara. Vou cair atirando mesmo. E até essa é uma situação maravilhosa, porque quando tu já tá assim nessa situação de que tu não vale mais nada pro mundo, que ninguém quer saber de ti, é até algo melhor, porque é uma motivação para tu arriscar tudo, de tu ir ao infinito e além, né? Já, o que tem a perder aí? O que uma lixeira genética, o que um cara que não vai ser amado, que não tem valor, que veio aqui para só ser um escravo, pagar imposto, servir os outros, o que ele tem a perder? Não tem a perder mais porra nenhuma, cara. Então, eu recomendo que vocês vejam vantagem nisso também, né? Nem nem tudo é um inferno, nem tudo deveria ser tão ruim assim quanto parece. Quem faz a situação ser ruim é a mente de vocês. Então fica o meu adendo aí, pessoal. Abracem a causa mesmo. Sejam bem pragmáticos, decidam o que vocês estão dispostos a sacrificar, o que vocês querem conquistar, o que vocês estão dispostos a jogar fora. E não fica aí chorando não, cara. Vai à luta, se mata, não fica aí achando que um dia vai melhorar, porque quando melhorar, vai vir outro problema, cara. Vai vir outra situação. Sempre vai ter algo te infernizando. Essa é a tua missão, é isso que tu nasceu pra ser, cara. Um eterno lutador, um guerreiro. Tem até um experimento lá da teoria dos ratos que os cientistas fazem o seguinte: eles dão comida e água ali, bebida para os ratos infinita, então eles não precisam mais lutar por nada, eles só precisam reproduzir e comer,
sem conquistar nada. E fizeram esse experimento 50 vezes. E o resultado é sempre o mesmo, extinção. O que me leva a crer assim que quando o indivíduo ele não tem nada para lutar, mesmo que tu chegue nesse teu conceito de felicidade aí, mesmo que tu ganhe na loteria e daí tu case com a melhor mulher do mundo, que ela queira se escravizar para ti, o que vai acontecer é que se tu conseguir tudo o que tu quer, se a tua vida não tiver mais desafio nenhum, tu vai perder o espírito. É como se a vida fosse arrancar tua alma, cara. Tu precisa dessa luta, tu precisa estar sempre se ferrando, apanhando pra chegar em algum lugar, senão pra ter um sentido da vida. Então essa batalha de vocês aí, esse sofrimento é viver, cara. Comecem a aproveitar a vida agora mesmo, nessa loucura toda. Não, jamais fiquem esperando essa situação mudar, porque não vai mudar nunca. E é isso, cara. Não, se vocês puderem manter alguma coisa na vida de vocês, se vocês puderem tirar alguma mensagem desse vídeo, é que não deixem o espírito de vocês morrer, não. Lutem mesmo até o final, se matem, se dediquem ao máximo aí e usem todas as armas de vocês, porque a vida é só uma, cara. E a vida é muito curta e seria muita idiotice eu estar aqui e me recusar a usar tudo que eu tenho para conquistar o que eu quero. E vai ser sempre assim mesmo, vai ser taquarada atrás de taquarada, atrás de taquarada. E talvez tenha ali 2 momentos de felicidade, mas rapidinho a vida vai te botar aí de 4 de novo. Ela vai te descer o cacete. E o único jeito de viver melhor é aceitando que é assim e aprendendo até a gostar dessa situação. Hoje eu falo, eu não me incomodo mais com nada, cara. Eu não sinto mais essa tristeza aí. Eu posso ficar ali trabalhando 20, 30 horas seguidas, fazer academia, não falar com ninguém o dia inteiro e quem olhar de fora vai falar, nossa, a vida desse cara é um inferno, né? Mas pra mim eu tô em casa, cara. Pra mim eu sei que hoje é o que foi reservado pra mim, que não seria diferente. Eu não poderia estar em outra situação diferente. Eu não poderia ter a vida de outro cara lá que tá se dando bem, porque não foi o que foi reservado pra mim, né? Não foi o que o destino bateu o martelo pra mim. Então, bora, rapaziada, bora acordar aí. Vocês têm que acordar o mais rápido possível. Deu de chororô, deu de ficar se lamentando. Não vai dar de ter família, se fode, cara. Não vai dar, ninguém vai te amar, é isso aí mesmo, tem que se fuder mesmo. E saibam que vocês não vão estar sofrendo sozinhos, não. A grande maioria vai estar se lascando. E bora abraçar essa causa aí. Sofrer não vai mudar nada na porra da vida de vocês, né? Abracem esse sofrimento e aprendam a se sentir bem com isso. Aprendam a tirar o proveito da vida e fazer o melhor com que vocês conseguiram, fazer o melhor com que a missão que foi dada para vocês. É isso então, abraço.